Primeiramente, boa tarde, tá? Me chamo Afonso Lopes da Cunha Neto, tá? Sou autor do artigo. O artigo tem como orientado o professor Marcos Vinícius Vera Machado, coautor Rubens Carlos Rodrigues, todos oriundos da instituição Universidade Federal do Estado do Ceará. O artigo tem como tema diretrizes para a implantação de uma unidade de controladoria no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará. Adiante. Então, aí falamos um pouquinho da introdução, tá? Ou seja, a controladoria governamental, ela tornou-se um importante instrumento de gestão que permite o maior controle interno e externo das suas atividades organizacionais, com foco principalmente na produção tempestiva da informação para tomada de decisão por parte dos gestores públicos. Ou seja, a controladoria, ela vem no sentido de suprir, de contribuir para que o uso do recurso ele possa ser maximizado, para que não haja desperdício na utilização desse recurso público. E aí o título do artigo, Diretrizes para a implantação de unidade de controladoria no Conselho Regional de Farmácia do Ceará. Questão pesquisa, como poderia ser organizada uma unidade controladora geral para o CFCE? Objetivo geral, apresentar uma proposta de criação de unidade de controladoria geral para o CFCE. E para isso, traçamos objetivos específicos. O primeiro, identificar as atividades de controladoria desempenhadas pela entidade. E dois, identificar quais as unidades que vão desenvolver as ações voltadas à controladoria dentro da entidade em estudo. A justificativa da pesquisa. É, traçamos primeiro de tudo, a importância da controladoria como ferramenta de gestão para o setor público, no tocante principalmente à tomada de decisão e à geração de informação para os gestores públicos, a necessidade nos tempos atuais de organização das atividades de controle interno das entidades, ou seja, de controladoria, e do autor desempenhar as atividades de controle interno na entidade de estudo, e principalmente a ausência de um setor de controladoria no CFCE. Para tanto, traçamos o referencial teórico, tá? Controle interno, e aí foram abordados a classificação, a questão do controle interno, controle externo, a competência, tá? Quem compete o que a exercer esses controles, e também a importância desses controles dentro da administração pública, tá? Também traçamos a controladoria, no tocante à sua definição, às suas funções, a sua importância para as entidades públicas ou privadas, tá? Na questão da gestão desses recursos, e também os conselhos de entidade de classe, o que são os conselhos, quais são as principais atividades empenhadas para a sociedade, tá? E, por fim, o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará, uma autarquia pública federal que tem um foco prioritário na prestação de serviços voltado para a classe farmacêutica do Estado do Ceará. E aí traçamos os procedimentos metodológicos quanto ao delineamento da pesquisa, quanto aos objetivos, ela está da pesquisa exploratória, quanto aos procedimentos documental e bibliográfica, quanto à natureza, ela é qualitativa, tá? Tendo visto que não foram utilizados métodos estatísticos no estudo, técnicas e métodos de pesquisa e estudo de caso, técnica para tratamento dos dados, análise documental, e aí nessa análise foram observados as leis, os regulamentos, decretos, regimentos internos, portal de transparência, relatório de gestão e, por fim, agora o relato integrado, que é uma nova forma elaborada e viabilizada pelo TCU para prestar conta das entidades públicas, tá bom? E aí o estudo de caso em si, tá? Então, no modelo proposto dessa unidade controladora geral do CFCE, foi proposto esse modelo, tá? Desempenhando as seguintes funções para as seguintes secretarias: Secretaria de Governança, Secretaria de Auditoria Interna, Secretaria de Ouvidoria Geral, Secretaria de Controle Interno, todas elas subordinadas, integradas a essa unidade maior de controle, que seria a Controladoria Geral do CFCE, sendo assim traçando as diretrizes, tá, para essas atividades de controle voltadas para a instituição em estudo. E aí, para a viabilização dessas atividades, dessas diretrizes, tá, foram tomados como base os principais normativos. Quais normativos? Para as atividades de auditoria interna, traçamos a Instrução Normativa número 1 de 2021 da CGU. Para as atividades de ouvidoria,
a Instrução Normativa número 1 de 2017 da Controladoria Geral do DF para as atividades de controle interno, a cartilha do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, 2017, e para as atividades de governança, o próprio decreto que trata de governança pública, tá? Um decreto do Poder Executivo Federal que trata sobre essas questões, tá? E aí, trouxemos algumas atividades envolvidas por essas secretarias, tá? Não trouxemos todas, até porque o tempo aqui é muito curto, mas, enfim, para as atividades da Secretaria de Governança, é, trouxemos algumas atividades. Primeira, orientar as ações na busca dos resultados para a sociedade de maneira tempestiva e inovadora. Ponto 2, propiciar a simplificação dos processos administrativos. Ponto 3, viabilizar a modernização da gestão governamental através da integração dos serviços públicos, especialmente aqueles realizados em ambiente virtual, ou seja, na internet. Fiscalizar o desempenho e avaliar a concepção e implantação dos resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar a execução das diretrizes estratégicas, tá? Em relação à Secretaria de Auditoria, também traçamos algumas atividades, tá? Ou seja, atividades que foram sugeridas no nosso modelo. Então, primeiro ponto, assessorar o plenário do CRFCE e a CTC, a Comissão de Tomada de Contas, para o cumprimento dos objetivos institucionais da entidade. Ponto 2, apreciar a qualidade dos controles internos implantados na entidade. Ponto 3, apoiar a execução dos trabalhos realizados pelos órgãos de controle interno e externo. Ponto 4, organizar e acompanhar e analisar o desenvolvimento de auditorias preventivas e corretivas realizadas dentro da entidade, tá? Para a Secretaria de Ouvidoria Geral, traçamos as seguintes atividades. A primeira, monitorar a qualidade da comunicação entre o CRFCE e a sociedade na prestação do serviço público, de modo a compreender e melhorar, né, e dar qualidade a esse serviço voltado para a sociedade, tá? Ponto 2, viabilizar a medição dos conflitos entre o CRFCE e o cidadão, bem como seus servidores, ou seja, todos os atores envolvidos no processo. Observar, ponto 3, observar as manifestações recebidas pela sociedade, tá? E não só observar, mas também responder essas manifestações, tá? Se foram atendidas ou não. Ponto 4, atender às orientações técnicas emitidas pela ouvidoria do CFCE. Então, aí foram sugeridas algumas atividades, tá? Com toda as suas secretarias, Secretaria de Ouvidoria Geral, Secretaria de Governança, Secretaria de Controle Interno e Secretaria de Auditoria Interna. E, por fim, a Secretaria de Controle Interno, que tem como atividades o quê? Executar a fiscalização contábil financeira, orçamentária e patrimonial, analisar a legitimidade dos gastos com folha de pagamento do CRFCE, examinar, ponto 3, examinar os aspectos legais referentes aos procedimentos licitatórios. Ponto 4, constatar e apurar os fatos ilegais ou irregulares praticados por agentes públicos na utilização dos recursos do CRFCE. E, para isso, traçamos as seguintes conclusões. Primeira, a entidade desenvolve sim práticas de controle interno, mas de maneira independente, dissociadas dos demais setores, ouvidoria e governança, ou seja, não tem práticas de controle integradas, tá? A ausência de um departamento de controladoria ou servidores desenvolvendo políticas de controle interno, tá? Constatou-se também a falta de diretrizes sobre as estratégicas de controle interno da entidade, ou seja, essas diretrizes elas não são bem claras, não são bem objetivas e também não são tempestivas. E a sugestão do nosso modelo, ele vem para quê? Vem para fortalecer a controladoria do CRFCE no tocante às seguintes funções: ouvidoria, governança, controle interno e auditoria interna. Também verifica-se a inexistência da segregação de funções de controle, bem como, que é o principal problema, a interferência da esfera política na esfera administrativa que interfere na questão dos controles, na melhoria da qualidade desses controles internos da entidade. E, por fim, algumas referências, tá? O Alves, o Amorim, Borinelli, óbvio que foram mais referências, trouxemos algumas para ilustrar, tá? E no meu mais aqui é agradecer pela participação no Congresso, fico muito feliz por estar participando, por ter um trabalho publicado. Também só tenho a agradecer ao professor Marcos pela orientação, pelo nosso amigo Rubens como coautor, tá? Agradecimento a Deus, à família e a todos que tenham uma boa tarde e o meu muito obrigado mais uma vez e fique com Deus. Um abraço para todos.